E na última semana, o governo Lula sofreu algumas derrotas que foram relevantes, né, ali no Congresso Nacional, com a derrota da indicação, né, do Jorge Messias, que o governo entendia ali que ia passar bem apertado e não passou, né? Então foi uma derrota ali no Senado, que foi um pouco desgastante. E o PL da dosimetria, né, que foi derrubado, os vetos, né, presidencial, que liberava, né, uma penca de detentos que foram condenados, né, no 8 de janeiro, né, que reduz grande parte das penas e beneficia principalmente Bolsonaro. E algumas pessoas, né, têm discutido aí o tamanho, né, desse desgaste. Algumas pessoas dizem que foi muito grande, outras não. E agora eu venho trazer um pouco de uma análise aqui que eu fiz sobre essa questão, né? Então, eu acredito que houve um desgaste ali para o governo Lula, né, sem dúvida. Só que a gente precisa separar a questão lá do Congresso Nacional, né, dessas derrotas, com a questão eleitoral que está em curso, né, principalmente a gente que está lutando aí para reeleger o presidente Lula. E algumas pessoas até disseram, agora o presidente Lula teve um racha, né, uma quebra aí com o Alcolumbre, que é presidente do Senado, e que agora vai desandar de vez. Eu acho um pouco precipitado, eu acredito que é precipitado a gente dizer que houve um racha total do presidente do Senado, né, o Daniel Alcolumbre, com o presidente Lula. Porque essa aliança já rendeu muitos bons resultados, tanto para o presidente Lula quanto para o Alcolumbre. Inclusive, a Alcolumbre até em certos momentos foi apoiado, né, precisou do apoio do presidente Lula lá no Amapá. E o presidente Lula também precisou barrar algumas coisas aí no Senado e precisou de alianças com a Alcolumbre. Claro que a relação ficou desgastada, né? Então, mas eu acho que é preciso ter cuidado com essas questões, porque ainda tem outras pautas ainda para ser aprovada, né? Escala 6x1, a pautas muito populares que o governo também vai precisar, e o Alcolumbre também sabe que algumas coisas ele precisa tomar cuidado, né, para não se prejudicar também. E referente a essa questão eleitoral, o presidente Lula já sinalizou, né, principalmente aí no discurso que ele fez no dia 1 de maio, né, que foi o dia do trabalhador, né, essa luta aí contra a direita, né, reforçando que a elite brasileira sempre jogou contra ele, sempre jogou contra o PT, e que ele mostrando, né, os dados do governo, que são muito importantes, pé de meia, a isenção do imposto de renda, essas coisas que ajudam muito, né, nessa disputa do governo com a direita. Esse destacamento, né, que o PT vai fazer agora nas eleições, mostrando quem eles são e quem a gente é, né, associando essas questões do Master, Bolsomaster, né, essas questões do Flávio e muitas outras coisas aí que o PT está preparando, vai ser importante para fazer essa polarização e o PT ganhar força aí, como geralmente faz nas eleições. E o presidente Lula entende muito disso, né? Então, está preparando o campo nos estados, fazendo aliança e eventuais questões, ele já está se preparando aí para bater em algumas pessoas, né, em algumas situações, bater principalmente na direita aí para fazer, né, esse enfrentamento que a gente vai ver aí cada vez mais nos próximos dias. E o que vai ser muito importante aí para o presidente Lula e para o governo nessa reta final vai ser a aprovação
do fim da escala 6x1, né? Inclusive muitas pessoas de direita estão dizendo que não vão votar e nem nada, mas quando chegar lá na hora, quem votar contra vai ficar aí numa corda bamba, né? Porque é uma questão muito popular e vai dar muitos pontos e força aí para esse enfrentamento na eleição, né? E o governo sabe disso. Por isso que o governo Lula até enviou um projeto de lei, né, com regime de urgência. Então, em 45 dias vai ser obrigatório votar essa pauta. Então foi feita até uma comissão aí que está tentando, vamos ver se vai acelerar, porque o Congresso também vai querer colocar a mão ali para dizer que eles que aprovaram, né? Sendo que está tendo essa pressão do governo. Então acredito que está sendo muito assertiva essa questão do presidente Lula, apesar, né, das derrotas que não foi boa. O governo, né, o presidente Lula está caminhando para fazer esse enfrentamento, para tentar vencer as eleições, é muito importante. E a gente está aqui para fazer essa luta também. Tá bom, gente? Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, eu ia pedir para vocês deixar um like, para que outras pessoas também possam ver esse vídeo. E se inscreve aqui também, se vocês quiserem, porque toda semana tem conteúdo novo aqui no canal. Tá bom? Tchau, tchau.